Olá, pessoal, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo essa gravação. Eu me chamo Enzo Gomes, vou fazer a minha autodescrição agora. Eu sou um homem preto, de cabelo preto, estou usando uma blusa rajada verde com azul escuro e estou usando um óculos preto redondo. Ao fundo tem uma parede branca com alguns objetos de artesanatos de multicolorido, bandeira, eu tenho um computador aqui atrás, enfim. Queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo a aula assíncrona, né? Essa aula assíncrona, ela tem o objetivo de realmente ser uma para trazer uma melhor adaptação às pessoas que não conseguem estar na aula. A gente entende da correria do dia a dia, que às vezes não é possível as pessoas acompanharem, então a gente fez esse modelo de aula assíncrona. De que curso? O curso de empregabilidade e empreendedorismo das transmasculinidades brasileiras, esse curso que o IBRAD está tendo a oportunidade de oferecer, que vem vinculado ao edital do Fundo Positivo, né, que nos proporcionou estar fazendo aulas de empregabilidade e empreendedorismo para pessoas transmasculinas, né, levando em consideração todo o cenário da empregabilidade para essa comunidade no Brasil. E então a gente está aqui hoje com o nosso professor Dom Eric, que ele vai estar ministrando agora para a gente a sétima aula, que tem como título Como Construir um Currículo com e sem Experiência. Do Eric tem experiência, né, nessa área de recrutamento e seleção, por ser um psicólogo trans. Toda a turma que está por trás desse curso é transcentrada, então a gente somos uma equipe de transmasculinos ministrando um curso para pessoas transmasculinas, entendendo a maioria enfim, das interseccionalidades e tudo mais. Então, é um espaço seguro, é um curso seguro, que já tem tido um bom feedback das pessoas, tanto que têm assistido online, quanto que têm assistido às aulas assíncronas a respeito da aplicabilidade dele, né? Ele é muito prático, ele é real, as nossas necessidades. Então, dito isso, eu agradeço a todo mundo. Não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação, a gente está naquele esquema de 60% de aprovação do formulário, né, escrita, preenchimento, e é, quem responder as perguntas direitinho vai ganhar o certificado mesmo assim, né, que é o modelo da aula síncrona que a gente decidiu fazer nesse formato, como eu falei. Então, não esqueçam de preencher esse formulário após assistir a aula. E agora eu vou desligar meu microfone e vou dar a oportunidade para o Eric falar. Ele tem mais ou menos 40 a 50 minutos para poder falar, sendo mais ou menos. Então, é isso, gente. Pode falar, Eric. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado pela oportunidade e pela adesão, né, de todo mundo que está tendo nesse curso de empregabilidade e empreendedorismo. Eu vou fazer minha autodescrição primeiro. Sou transmasculino, eu estou usando uma blusa cor bege, né, mas tendendo para o rosa, um adereço na orelha, uma argola, óculos com armação quadrada, escura, latino, e com um fone branco. E eu pensei nessa aula, assim, da melhor forma possível, dentro das possibilidades, né, que se possam acessar, nada muito complexo e elaborado para a gente fazer, né, porque como é um currículo, inicialmente eu vou falar sobre o currículo sem experiência, então ele é um currículo mais básico, mas também um com experiência. Eu trouxe a estrutura, né, do próprio currículo, porque se a gente for fazer, por exemplo, imagina de cada área, a gente vai passar aqui muitas horas, né, então esses dois tipos de currículo que eu trouxe para vocês, eu vou disponibilizar o esqueleto deles para o Enzo compartilhar, então vocês podem também ter esse material, treinar, né, porque o currículo também é um treinamento, ele é como se fosse uma identificação profissional nossa, é como a gente vendendo o que a gente já fez e o que a gente quer conquistar também em outros espaços de trabalho.
E eu trouxe dentro dessa possibilidade que vocês possam também treinar, né, com esses esqueletos. E aí, inicialmente, eu vou compartilhar com vocês um currículo. Ele não está dentro dos padrões esperados, né, dentro da própria estrutura dos currículos, para a gente, primeiramente, analisar as informações que contém dentro dele e eu explicar o que serve, o que não serve mais para a gente. Só me confirma que está aparecendo o compartilhamento, Enzo. Queria deixar também elucidado que todas essas informações que tem dentro desse currículo que eu vou mostrar para vocês é totalmente fictício, tá, gente? Foi totalmente inventado, não é nenhum dado pessoal real. Então, inicialmente a gente tem esse currículo, ele é básico, né? Ele é um currículo, na verdade é esse daqui, isso. Ele é o sem experiência, e muito se fala assim, Eric, eu nunca trabalhei, eu nunca assinaram minha carteira. Então, o que que eu vou colocar no meu currículo? É o primeiro questionamento, né? E aí, quando a gente vai revisar as vivências anteriores que você já teve, meus doguinhos, ao que acolá vão aparecer no fundo, tá? Meus filhos. E aí a gente vai analisar que nem sempre a experiência ela está atrelada a uma experiência CLT, por exemplo. Existem outros tipos de experiências que você possa ter tido dentro da sua vivência, de práticas, né, que configuram como trabalho e você pode adicionar como experiência. Então, nesse caso, dentro da estrutura do currículo, a primeira parte dela, né, o primeiro passo, são todos os dados pessoais. E aí aqui nós temos a importância de colocar o nome social ou o nome já retificado e que ele seja completo dentro da identificação. E aí nós temos na parte de baixo o bairro, o setor, a zona, né? Depende muito da cidade. Você não precisa necessariamente colocar CEP, ou colocar outras informações adicionais, né? Suficientemente o bairro, a cidade e logo o estado. Abaixo dele, a necessidade de colocar o e-mail como uma forma de comunicação, porque entendendo hoje como que funcionam os processos seletivos, a maioria deles ou é por plataforma ou através do e-mail. E aí nós temos as vagas que são mais simples, onde não acontece um processo de seleção e recrutamento, que são essas vagas mais avulsas, que a gente chama, né, que são vagas para nível médio e básico de formação. Então, às vezes, elas não exigem tanto esse processo seletivo mais minucioso e mais árduo como seria. E, e esse currículo, ele também precisa constar o telefone, né? Dentro desse telefone, que também preferencialmente seja o contato de WhatsApp também, porque a empresa ela vai entrar em contato com você ou pelo e-mail ou pelo seu telefone. Então, é imprescindível ter esses dois dados, né? Caso você, no caso de pessoas com experiência, no currículo com experiência, adiciona-se o LinkedIn. E a gente sabe que hoje as plataformas digitais de trabalho, elas são muito importantes, né? Porque elas configuram como mais um acesso do mercado de trabalho ir até você, e você ir até ele, né, de uma forma digital. Mesmo a gente entendendo que algumas questões perpassam, né, porque algumas pessoas não têm acesso à informática, à internet, e utilizam o método de busca ativa, de imprimir o currículo e de andar pela cidade e entregar ele, né, de uma forma presencial. Mas a maioria utiliza da internet mesmo e das plataformas. Uma coisa que é muito importante, principalmente dentro das seleções e recrutamento que existem nas grandes empresas, e as de médio porte também,
a importância da gente colocar o objetivo dessa, o objetivo que você está tendo, né, para a vaga, né? Então, aqui eu coloquei como um exemplo a vaga para recepcionista. E dentro desse objetivo, por que que é importante colocar? Hoje, junto com a inteligência artificial e o algoritmo, quando você coloca o objetivo da vaga, que é o nome dela, é você dando uma força a mais para o algoritmo entender e selecionar para poder avaliar o seu currículo. Então, todo algoritmo ele precisa de uma palavra-chave dentro do seu currículo que faça link com a vaga que foi compartilhada, né? Então, tem que ter sempre essa coesão entre a vaga e o que tem no seu currículo. Então, por isso que os currículos, eles são muito mutáveis, são adaptáveis também à realidade de cada vaga que você pretende pleitear e tentar, né, para poder trabalhar na empresa. E aqui eu coloquei algumas modalidades também dentro dos objetivos, dentro das vagas. A gente precisa considerar também que nós temos estágios, né, que são estágios tanto remunerados quanto voluntários, e a gente tem também os jovens aprendizes, né, de 15, 16, 17 anos, que também existem essas vagas específicas para pessoas menores de 18 anos. Então, é importante também, dentro do objetivo, se está lá na vaga, você coloque também objetivo, vaga, jovem aprendiz, que é para o algoritmo entender e captar o seu currículo. E aí a gente vai para uma área assim, que fala assim, formação, mas como assim? Que formação que eu tenho, Eric? Eu não tenho formação nenhuma ainda, por exemplo, que sempre é atribuída a experiência na faculdade, né? Então, tipo, você começa a introjetar também dentro de você que só é possível ter uma formação ela sendo acadêmica. E a gente precisa entender que a formação acadêmica também, ela entra no ensino médio. Isso também é uma formação acadêmica. E aí eu trouxe vários exemplos aqui para vocês de como colocar dentro da formação e a formatação, né? Então, nós temos aqui o exemplo do ensino médio, e aí o nome do colégio, né? Aqui eu botei fictício, objetivo, e a conclusão dessa formação. Então, todos esses exemplos, eles têm o nível da formação, o nome da instituição e a conclusão. Aí aqui embaixo nós temos o exemplo da graduação, por exemplo, graduação em serviço social, Universidade de Brasília, UNB, e o ano da conclusão, dezembro/2022. E aí nós temos também os cursos técnicos, né? Então, a gente tem várias possibilidades de formação. E aqui também da mesma forma. Curso técnico em nutrição, ETEC João Nery, conclusão em dezembro de 2022. Eu trago esses exemplos para vocês perceberem, né, que existem diversos tipos de formação. E aí você precisa entender em qual delas você está contemplado para poder fazer a construção do seu primeiro currículo. Mais abaixo, nós temos a questão dos idiomas, né? A gente sabe que acessar um outro idioma, a gente ainda faz uma leitura de que é um privilégio, né? Você falar uma segunda e uma terceira língua. Para quem tem esse acesso, é importante descrever também dentro do currículo. E aí aqui tem a forma da escrita, né? Que eu coloquei em inglês, traço nível intermediário, e aí embaixo você coloca a escola de formação. Não precisa colocar cursando, né? Só você colocando o nível, né? A proeficiência do idioma já é o suficiente. Seja básica, média, intermediária e avançada. E aí a gente sabe que tem também outras pessoas que nem sempre fazem diretamente. Pode falar, hein? Não, eu queria perguntar algo que eu acho que é de
Acho que é bem comum, inclusive já ouvi outras pessoas falando sobre essa questão de você colocar o idioma e você não colocar necessariamente de onde você fez o curso, né? Porque Uhum. muitas pessoas são autodidatas em inglês ou espanhol e elas colocam isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a relevância de colocar ou não colocar onde a pessoa cursa ou se ela cursa, entendeu? Para falar também um pouco desse conhecimento empírico que a gente tem ao aprender outras línguas, né? Principalmente na adolescência, né? Que a gente está Sim. ligado ali nas músicas, nas séries em inglês, geralmente é como as pessoas começam a introduzir o idioma, né, o segundo, terceiro idioma na própria vida. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Tá. Essa questão ela vai depender muito do que pede a vaga. Se a vaga solicitar a descrição dessa atividade, aí você precisa descrever ela toda e colocar que você é uma pessoa autodidata, e aí você iniciou de tal mês a tal ano, né, frequentemente até tal data, que é isso que vai respaldar o teu estudo. E aí você consegue avaliar e colocar se é a nível básico, se dentro desse período de tempo você desenvolveu de forma básica, intermediária ou avançada, mas que precisa descrever se estiver pontuado dentro da vaga. Então, por exemplo, esse outro exemplo que eu trouxe aqui é de um intercâmbio. A gente sabe também que o intercâmbio, né, poucas pessoas acessam, mas tem pessoas que acessam. Então, por exemplo, no caso do intercâmbio, que às vezes são curtos períodos, né, às vezes são de 3 meses, às vezes de 45 dias, ele também conta dentro da descrição do currículo. Então, como eu coloquei aqui, né, intercâmbio, por exemplo, na Argentina, instituição Atlas Escola Idiomas e o período. Então, na forma de autodidata também é bom descrever da mesma forma, pelo menos contendo o período do estudo, tá? Então, super é adaptável mesmo, imutável os currículos. E aí a gente vai para uma parte assim de experiências profissionais. Mas, Eric, eu nunca trabalhei, como é que eu vou ter experiências profissionais? E aí a gente é importante ter nesse momento de construir o currículo uma apropriação de algumas coisas que você já desenvolveu e que você não leu de uma forma que foi uma experiência e que isso ajudou você a desenvolver certas competências. E aí eu trouxe um exemplo de experiência profissional aqui. Você, na, na, na parte, por exemplo, da faculdade, quem faz faculdade, você foi e trabalhou de forma voluntária no núcleo da UNB, de uma empresa júnior. E aí lá nessa empresa, você desempenhou um cargo. E aí nesse cargo, você era diretoria administrativa. E aí vejam que aqui tem o período, né? De 1 de 2014 a 12 de 2017, então foi um cargo de diretoria de 3 anos. E aí você faz a descrição das atividades que você desenvolvia. Então, veja, você não assinou uma CLT, mas você desempenhou um trabalho, você adquiriu experiência e o próprio recrutador entende que com aquela experiência você desenvolveu competências. E aí, aqui nessa parte de atividades, ó, responsável pela organização de projetos e delegação de demandas para a equipe. Nessa parte de atividades, eu encontro o recrutador, por exemplo, já identifico que você é uma pessoa que desenvolveu responsabilidade, né? Organização, então, quando você faz organizações de projeto, você há um domínio técnico e um domínio de escrita. E aí, eu, quando vejo aqui delegação de demandas para a equipe, eu entendo que você desenvolveu habilidade de liderança. Então, vejam como que o recrutador vai fazer a avaliação desse registro, dessa experiência, que não foi em CLT, mas desenvolveu uma experiência e você desenvolveu habilidades dentro dessa vivência.
Outro tipo de trabalho que às vezes não é CLT, mas que você fez, né, que você trabalhou e que você também desenvolveu. Por exemplo, aqui, nome da loja, Inhaí. Cargo de vendedor, gente, Inhaí é uma loja mesmo, real, que tem aqui. E aí, no cargo, você era vendedor. E aí, o período foi, aqui eu só esqueci de colocar, de outubro a dezembro de 2017. E aí, aqui em parênteses, a temporada para Natal. Então, existem muitos freelancers e empregos temporários que eles não foram CLT, mas eles também configuram uma experiência, né, de trabalho que você teve e desenvolveu. E aí, quando o recrutador, ele olha e vê aqui, né, função, vendas e atendimento ao cliente. Então, ele já entende que você é bom para captar clientes, que você tem habilidades, né, sociais, que você desenvolveu características e habilidades para fluxo de vendas. Então, assim, veja, foi uma experiência, às vezes, pontual, mas que você tendo aquela experiência, ela foi suficiente para te dar uma bagagem. Que aí, se você pleiteia uma vaga para vendedor, eles vão entender, ele já teve contato, minimamente, com o sistema, com o cliente, com a cultura da empresa, como que funciona. E também tem uma outra exemplo aqui, isso é bem comum, eu já dei aula também de reforço em escola, né, para crianças de ensino médio fundamental, e na época eu fazia psicologia, e mesmo assim dava aula, e aí tem aqui, ó, aula de reforço para ensino fundamental. Então, foi um trabalho temporário, que não assinou minha carteira, mas eu também desenvolvi habilidades dentro desse trabalho. Então, aqui é um exemplo: aula de reforço para ensino fundamental, o período e as funções, aula de matemáticas para estudantes do ensino fundamental. Então, isso também configura uma experiência, mesmo não sendo CLT em si, né? Aqui a gente entra também em outros exemplos de atividades complementares, que foram atividades que você desenvolveu, mas que não necessariamente houve um vínculo empregatício, mas que você cumpriu, né, um trabalho. E aqui a gente tem o trabalho voluntário, né, um dos exemplos é o trabalho voluntário que você realiza ou já realizou. Então, por exemplo, dentro do IBRAT, né, o IBRAT entra dentro de uma atividade complementar que você realiza, porque você faz atividades, desenvolve atividades dentro do IBRAT e é de forma voluntária. Então, isso precisa também constar dentro do seu currículo. Então, atualmente, por exemplo, hoje o coordenador de saúde mental. Dentro do meu currículo, eu coloco lá, desde no IBRAT, desde tal data, a partir de tal data, como coordenador nacional de saúde mental, de tal dia até o dia, até hoje, né? No caso, a data que eu iniciei até atualmente, e é isso, e precisa constar. E aí desenvolver as atividades que eu faço, né? Então, eu faço encaminhamento para atendimento psicológico, faço acolhimento, lido de forma interseccional com outras pastas dentro do IBRAT, e tudo isso precisa também constar dentro dessa experiência complementar. Outra atividade complementar, por exemplo, prêmios recebidos durante o ensino médio, né? E tem pessoas que ganham prêmios, por exemplo, de redação, Olimpíada de Matemática, de Física, tudo isso também pode entrar como atividade complementar para você, né? Para o seu primeiro emprego. Então, diz assim, como assim, né? Eu não tenho experiência, e veja como você tem muita experiência desenvolvida, só que não teve um vínculo formalmente empregatício, né? E aí nós temos também a participação em grêmios estudantis,
comissão de formatura, campeonatos esportivos, todas as possibilidades que tem dentro do ensino médio, né, e que você consiga se desenvolver e tem afinidade, isso também configura como atividade. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, no caso, você foi membro da comissão de formatura, pode ser da faculdade, pode ser do ensino médio, aí sempre colocar o período e a função que você desempenhou, aqui no caso responsável pela cobrança junto aos alunos e pela parte de negociação com fornecedores. Então, a partir da tua função, ele vai entender que você desenvolveu certas habilidades, né? E aí nós temos outro exemplo que é vencedor no concurso de redação do Colégio X, com o tema O Mercado de Trabalho na Era Digital, dezembro/2016. Então, isso também configura como uma atividade extracurricular. Outro exemplo, para a galera que é do esporte, jogador da equipe de futsal do Colégio X, né? E aí você participou de um campeonato. E aí você foi medalha de bronze no campeonato municipal, e aí o período. E aí, com essa experiência, ele já vai entender. É uma pessoa que tem foco, uma pessoa que tem determinação, né? Uma pessoa que segue, tem a constância, né? Então, são habilidades que quem é recrutador vai poder avaliar dessa forma. Então, por isso que eu digo que o currículo ele é a comunicação direta, mais direta possível, de todas as habilidades que você já tem, desenvolveu, e as que você quer desenvolver ainda mais. E aí, quem vai fazer essa interpretação é a pessoa que seleciona e a pessoa que vai recrutar. A gente tem também outros exemplos aqui, por exemplo, monitor de classe. Gente, eu fui presidente de classe nos 10 períodos da faculdade. Então, isso também, por exemplo, entraria como atividade. Então, período e responsável pela organização entre classes e diretoria. Então, vejam como a experiência, ela é algo muito subjetivo e que a gente precisa reconhecer essas atividades como algo que também fez parte dentro da tua construção e te possibilitou desenvolver, né, e acurar algumas competências e habilidades que você vai precisar delas dentro do mercado de trabalho. E aí a gente vem na parte final, que é a parte dos cursos, né? Então é importante dizer que todos os cursos que vão descritos no currículo, eles precisam ter um certificado, uma certidão de que você fez ele. Porque existem lugares e empresas que vão solicitar a cópia desses documentos, comprovando seus cursos que você realizou. Mesmo que às vezes seja, né? Hoje, por exemplo, uma coisa que a gente não vê muito é essa questão do pacote Office, né? Hoje em dia, pouco a gente vê sobre a certificação de pacote Office, porque se naturalizou, né, dentro da vivência de todo mundo, desenvolver essa habilidade de forma natural mesmo, sem precisar de um curso técnico específico para poder desenvolver e dominar, né, esse pacote Office. Mas no caso, por exemplo, a depender de algumas vagas que solicitem, por exemplo, um Excel avançado, aí você também precisa descrever, caso você tenha, descrever que você possui o Excel avançado e a certificação dele, que aí já são cursos mais direcionados para algumas áreas de desenvolvimento específicas e técnicas, né? E aí tem alguns exemplos de cursos, design gráfico, né, em 2018, e aí do ladinho você coloca onde você fez e a carga horária. Por exemplo, aqui, palestra, como se preparar para o mercado de trabalho, e quem ministrou essa palestra e o ano. Caso se for mais de 2 horas, aí configura como já mais carga horária, e você coloca a carga horária também. Então, como vocês podem ver, o primeiro currículo
Tem muitas pessoas que pensam, ah, não tenho nada para colocar. Mas quando você revisita, você vai encontrar coisas que você desenvolveu que pode te ajudar a conseguir esse primeiro emprego no mercado de trabalho. Então, existem várias possibilidades. Então, por exemplo, se você tiver muitas experiências em diversas áreas, você pode dar uma afunilada de acordo com a vaga, e aí adaptando o seu currículo para aquela vaga. Mas é importante que sempre tenha coerência, porque se você fizer um currículo, por exemplo, um currículo direcionado para uma área administrativa, mas você assim, não, preciso de um emprego, e você pega esse currículo e começa a enviar para diversas vagas diferentes, recepcionista, ou outras áreas que não tem a ver com a construção desse currículo, o algoritmo não vai reconhecer e dificilmente vão chamar você para entrevista. Então, precisa estar muito bem alinhado o seu objetivo também, porque eu sempre falo que quando a gente fala de mercado de trabalho, o mercado de trabalho hoje ele está muito bem atualizado, né? Porque veja, nessa parte da descrição dos dados pessoais, antigamente, há tipo 20, 30 anos atrás, por que que pediam várias informações? Porque não existia currículo. Então, todo mundo comprava uma ficha, dentro dessa ficha pediam seus dados pessoais, e aí você distribuía e eles entravam em contato com você. E hoje não, já é diferente. Você pode ter essa autopercepção, fazer uma construção coerente da vaga e ser selecionado, né? E aí eu sempre digo, não é a empresa que escolhe vocês. São vocês que precisam se apropriar e entender que vocês vão precisar escolher a empresa. Por que que eu digo isso? Justamente por uma forma de da gente se resguardar enquanto pessoas trans e entender que sempre que uma empresa tiver políticas de diversidade, sempre será o lugar melhor para a gente. Mesmo que eu entenda que em alguns processos das empresas, uma coisa é ter a política, uma coisa é a efetivação da política e outra coisa são as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a política e sendo efetivada dentro da empresa. Mas é importante que o lugar que vocês escolham para trabalhar seja o lugar seguro para vocês. E o que que vai assegurar? A política afirmativa da empresa. Porque se eles se propõem a, a ser uma empresa inclusiva, eles não só têm que dizer que são inclusivos, mas, na verdade, partir para a prática inclusiva. E aí, para isso, você precisa escolher, avaliar a vaga, avaliar o pagamento, né? Poder realmente se empoderar para isso, para poder escolher esse lugar, né? Porque alguns lugares custam, não só custam, tipo, às vezes é um bom salário, mas tem coisas que não valem o dinheiro, porque tem coisas que o valor é subjetivo. Então, aquele lugar pode ser violento, aquele lugar não pode ser não acolhedor, aquele lugar pode ser um lugar com muita hierarquia, né, onde sempre precisa alguém estar ali acima, mandando, né, o que é muito natural de algumas empresas que não têm essa política acolhedora e diversa. Então, por isso que precisa ter bastante cuidado quando vai mandar o seu currículo para algum lugar, porque o trabalho também pode se desenvolver questões psicológicas em decorrência do trabalho. O trabalho também pode adoecer, né? Então, se não é um lugar seguro, onde você vai passar talvez maior parte do tempo, né? Que você também entenda que você tem um recurso da escolha de poder buscar outro lugar e poder ir para outro lugar que contemple sua subjetividade e o que você quer se desenvolver enquanto profissional dentro do mercado de trabalho também.
né? Então, eu sempre falo sobre isso, dessa autonomia que a gente tem de escolher o lugar que a gente quer estar também. E aí, encerrando essa primeira parte do currículo sem experiência, eu já vou partir por um currículo com experiência, onde a estrutura ela é parecida, mas a forma descritiva é diferente, por já ter anos de experiência, né, e consolidação diária. E aí eu vou compartilhar com vocês esse primeiro currículo. Tá conseguindo ver, Enzo? Abriu? Vamos lá. Esse aqui é um currículo base também. É tudo fictício, né? E vamos lá analisar aqui. Eu já dei uns spoilers lá no, no, no currículo sem experiência, mas vamos lá ver o que pode estar errado nesse currículo aqui. Aqui nós temos o e-mail, nós temos data de nascimento, a gente tem endereço, rua, bairro, cidade, CPF, RG, CNH, telefone celular, né? Essa primeira parte dos dados pessoais. Como é o Enzo que está aqui comigo também, Fabiano, o que que tu considera que nesse currículo não há necessidade? Você não coloca, o que que você não colocaria no seu currículo? Eu acho que tem muita informação sensível. CPF, RG, a pessoa vai fazer um cartão no seu nome, por exemplo. Exato. Entendeu? Tipo, levando em consideração que. E aí eu estou pensando muito sobre como era no começo da minha trajetória em busca de trabalho. Eu tinha a prática de sair enviando os e-mails para tudo quanto era canto, que aleatoriamente, sem checar a fonte, sem checar sabe, se aquilo era certo, a confidencialidade e tudo mais. Então, me preocupa, inclusive, na minha própria trajetória, eu ter colocado algum tipo de dado sensível, como Sim. esse que está aqui na tela. E é muito natural, é muito natural. Por geralmente não ter esse tipo de acesso de curso para poder orientar a forma segura e adequada para você fazer uma construção, né, dentro do seu currículo. O Fabiano até comentou aí que sim, Sim. né, em alguns casos, quando a vaga pede uma descrição maior, né, até por algum determinado tipo de cargo. Por exemplo, se você morar numa outra zona da cidade, ele já entende que, por exemplo, para você seria muito tempo para se deslocar até o local de trabalho, então ele entende que isso afetaria a sua qualidade de vida, e aí ele desconsidera mesmo, ó, mora muito longe, se desloca de metrô, de ônibus, e para ele, por exemplo, passar 2 horas para chegar aqui para começar a trabalhar, ele já entende que ali iria acontecer uma, um prejuízo, né, no desenvolvimento da pessoa dentro do trabalho. Então, eu, enquanto recrutador, também não seleciono, assim, o máximo estipulado de hora, assim, no máximo 1 hora. Eu ainda considero muito, assim, porque realmente é desgastante, né? Então, geralmente, o selecionador e o recrutador, ele não pega. Quando pega, assim, tipo, em outra cidade, muito longe, ou não tem veículo próprio, também desconsidera. Ele não pega para selecionar. E aí, realmente, eu trouxe também a forma certa, né? E percebam que já uma formatação diferente. E aí nós temos o centro, né? Eu coloquei como São Paulo, o e-mail, o telefone, já com o WhatsApp também, como eu falei lá na construção do currículo sem experiência. E aí, quando a gente fala de uma experiência mais profissional, eu sei que algumas pessoas têm resistência com algumas plataformas, e principalmente o LinkedIn. Algumas pessoas também têm uma frustração com o LinkedIn, porque, eu mando o currículo, eu não sou selecionado. Mas quando a gente vai avaliar, é justamente isso, de pegar um currículo e sair mandando para todas as vagas.
sem fazer uma análise prévia para isso, sem ter a estrutura correta para ele ser minimamente selecionado para ser avaliado. Então, todo o processo começa no currículo. Então, se o currículo não tiver dentro da formatação e não tiver as palavras-chave, não vai selecionar. Infelizmente, assim, não seleciona. Não tem como selecionar e de usar o algoritmo ao favor, né? E aí tem o LinkedIn. Então, é importante que você crie, dentro da possibilidade, um perfil, onde lá você alimente essas experiências, né, que a gente vem falando, mesmo que você não tenha trabalhado estritamente na CLT, mas que você lá tem os campos de você colocar a experiência, de você compartilhar publicações, de você poder interagir nessa rede e fazer as conexões também. É uma forma, o LinkedIn é uma forma de você seguir as empresas e fazer um filtro dentro das vagas, né? Que nem eu falei, você escolher o lugar que você quer trabalhar. Por exemplo, uma empresa que trabalha muito bem com a inclusão, é o Banco Itaú, por exemplo, onde dentro dele existem trainee para pessoas LGBTs, por exemplo. E aí você fica acompanhando e vendo quando abre os processos seletivos, e aí você avalia aquela vaga e prepara seu currículo para aquela realidade. E deixa eu voltar aqui para o outro. Então a gente já viu o quê? A gente descarta CPF, RG, CNH. Eric, CNH pode, porque algumas pessoas utilizam, né, o documento de identificação a CNH. Aquela mesma coisa. Se dentro da vaga não está pedindo a CNH, não há necessidade de colocar, então você retira, a não ser quando dentro da vaga ele especifica, né? Necessário CNH tipo A, tipo AB. Então vai ser específico e lá você precisa colocar o CNH e o número dela. Então vai muito de acordo com a descrição da vaga. Aí, esse aqui é uma parte bem confusa, né, sobre essa questão da pretensão salarial. Você colocaria, Enzo, a pretensão salarial, sim, eles perguntarem para você? Não, sem perguntar, não. Ah, ótimo, Quando eu me sinto constrangido, vou ser bem sincero. certo. Quando perguntam, né? Até quando perguntam. Certo. Aí tem uma forma, quando eles perguntam sobre, sobre a questão da pretensão salarial, eu não considero que seja importante colocar a pretensão salarial, a não ser que eles perguntem. E quando eles perguntam, você pode colocar. Pretensão salarial, traço. Vamos lá supor uma vaga de analista administrativo. Não, analista de financeiro. Aí a gente coloca R$ 5.000, entre parênteses, podendo haver negociação. Ponto. Mas geralmente, quando não pede, não precisa colocar, porque realmente é uma questão desnecessária, né? Porque às vezes a própria empresa ela já coloca o valor, né, do salário. Quando não, eles falam com você na entrevista, né? Eles mencionam para você e todos os benefícios que tem também. Então não precisa entrar dentro da estrutura desse currículo. Aí aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, cargo de interesse. Aí diz assim: estou aberto a cargos onde possa exercer meu trabalho de forma responsável e correta. Como que tu avalia esse cargo de interesse, Enzo? Onde está? Onde está o erro? Porque isso aqui é bem comum, é bem natural a gente encontrar dentro dos currículos, né? Sim. Dessa forma, descrita dessa forma. Eu acho que é muito aberto, né?
dá para a pessoa entender exatamente o interesse, sei lá, a que caminho, a que setor deve encaminhar. Acho que é muito Exatamente. aberto. Exato. Tipo, há cargos onde eu posso exercer. Quando você põe uma descrição aberta dessa, eles talvez realmente vão colocar você em qualquer vaga, porque você está aberto a qualquer vaga. E quando eu digo qualquer vaga, é qualquer vaga mesmo, né? Então, por isso que é muito bom estar alinhado com o objetivo. Então, a forma correta da descrição é a gente colocar o objetivo, o nosso objetivo. Então, aqui no objetivo do Michael, ele coloca atuar como analista financeiro. Então, esse objetivo é a palavra-chave do algoritmo. Então, a vaga que ele está querendo, ele está pleiteando, é de analista financeiro. Então, se ele colocasse da forma que estava antes, por exemplo, estou aberto a cargos onde possa exercer meu trabalho de forma responsável. Nunca que o algoritmo vai reconhecer, nem a inteligência artificial não vai entender. Então, automaticamente, ela vai descartar esse currículo. Ele nem chega para o banco de dados do selecionador. Então, por isso que é muito importante colocar sempre as palavras-chave. Dentro desse daqui, por exemplo, não há uma parte muito importante que é o resumo profissional, que como você já tem uma experiência prévia, né? Você nesse resumo profissional, você precisa colocar de forma estruturada e sucinta o que você já fez, o que você desenvolveu e possíveis resultados que você tenha tido nessa experiência. Então, por exemplo, nesse aqui que está errado, ele não tem, ó, do cargo de interesse já vai para o idioma. E aí, depois do idioma, vem para a experiência. Então, vamos analisar aqui. Empresa X, analista financeiro, 6 de 2019 a atual. Aí tem aqui a descrição do que ele fazia: controle do fluxo de caixa, relatórios financeiros, contas a pagar e receber e emissão de notas. Bom, aqui eu não consigo costurar nada de nenhuma habilidade que ele possa ter vindo a desenvolver, e eu, enquanto recrutador, eu vou olhar para esse currículo e assim, e vou descartar, porque eu não consigo fazer uma leitura da experiência que essa pessoa teve. E aí a forma correta é dessa forma aqui. Após o objetivo, que é a palavra-chave, a gente precisa fazer um resumo profissional dessa pessoa. Então, se ele é um profissional, né? Aqui, ele trabalhou mais de 5 anos de experiência de mercado na área de analista financeiro, com atuação nas áreas. Então, onde foi lá embaixo, né? Onde ele tem as habilidades dele lá ou no outro currículo que estava errado. Ele atua na área financeira, administrativa e atendimento ao cliente. Então, eu venho e descrevo aqui também, ó. Profissional com mais de 5 anos de experiência de mercado com atuação nas áreas financeira, administrativa e ao cliente. Aí, quando você vai construir isso, você precisa entrar em contato com a sua rotina de trabalho. O que que você desenvolvia dentro da sua vivência que se tornou uma competência dentro da atividade que você desempenhava do trabalho e de como que isso se estruturou. Então, por isso que você vai precisar entrar em contato com isso e colocar em palavras o trabalho que você desenvolvia. E aí a gente vem aqui. Ampla experiência em rotinas financeiras, controle do fluxo de caixa, planejamento financeiro e orçamento. Então, foi coisas que você fazia dentro da sua rotina e você descreveu para o recrutador o que você fazia lá. Depois disso, com esses 5 anos, ele não fazia só essas atividades, ele fazia coisas
mais complexas dentro da empresa, que era ter comunicação direta com a diretoria. Ele percebeu isso, o Michael percebeu, nossa, sim, eu entrava em contato com a diretoria da empresa, eu participava das reuniões, né, e elas eram regulares, e nessas reuniões a gente tratava sobre questões financeiras, sobre planilha, e aí ele vem e descreve aqui, suporte à diretoria para desenvolvimento de orçamento anual, elaboração e apresentação de relatórios financeiros e a implementação de novos processos. Então, veja a diferença que pulou de uma coisa ampla, aberta, onde não tinha uma definição correta, para algo direto, objetivo e sem histórias e sem nada para aberto para ser interpretado. Então, o recrutador, quando ele recebe, ele quer essa informação direta, porque, gente, não tem como o recrutador, às vezes, de um RH de uma empresa que é média e grande porte, ler mais de 3 páginas de, de currículo. Isso é impossível. Então, sempre é bom condensar o mais possível e mais objetivo possível. Às vezes, uma página e meia é o suficiente, porque vai estar alinhado com a vaga. E aí, nessa outra parte, você pode colocar os conhecimentos, né? Porque enquanto você estava trabalhando, você desenvolveu algumas questões técnicas. Então, enquanto analista, você teve com certeza que fazer um curso em Excel avançado. Então, aqui, conhecimentos em Excel avançado, pacote Office e Power BI intermediário. Então, foram habilidades que você desenvolveu dentro desse trabalho, né? Porque ele não chegou com o Excel avançado, ele foi desenvolvendo a competência dentro do trabalho. E aí, sempre você percebendo com o que você lidava e com o que você fazia. E isso vale para todas as carreiras, gente. Aqui eu botei numa parte mais administrativa, mas isso serve para todas, para a saúde, para as exatas, para a área de venda, para a área das artes, para tudo. Então, por isso que cada currículo ele precisa ser construído de forma única. A gente precisa ter uma base do currículo, mas que você tenha sempre disponível para você fazer as alterações possíveis para as vagas. E aí, dentro da sua vivência, né, dessa vivência do Maico de 5 anos dentro dessa empresa, ele tem as principais competências dele. Então, a alta capacidade de negociação, a boa comunicação, a resolução de problemas e adaptabilidade e etc. Porque tem coisas, às vezes, que a gente coloca no currículo, por exemplo, que a gente acha que é habilidade e competência, mas é algo já esperado da vaga, que é, por exemplo, a pontualidade, você precisa já ser pontual, você não precisa colocar que você é pontual, isso já é algo esperado da empresa, né? Por exemplo, eu não me atraso, uma pessoa que não me atraso, eu sou uma pessoa que, deixa eu dar um exemplo melhor, mas eu acho que da pontualidade é um caso assim, né, que é algo que está dentro das características que já se esperam de você, encontra uma pessoa que vai trabalhar em algum lugar específico, né, que não seria assim, e que fizesse um diferencial no seu currículo, por exemplo. Mas, por exemplo, uma adaptabilidade, relações interpessoais, mediação de conflito, isso aí já entra também dentro do currículo com experiência. E aí a gente vai para a parte da formação, isso aqui acontece muito nos currículos, dessa parte dessa formação, e é essa enxurrada de informações aqui, olha, nome de curso, instituição, grau de formação, né, pós-graduação, licença, período, 2, 2 de 2017 a 4 de 2019, aí aqui embaixo, o curso de administração, instituição, faculdade Y, da mesma forma, então isso aqui demora muito tempo para um recrutador para estar lendo isso tudo. E aí você vem
e condensa aquelas quase 8 linhas para 2 linhas, ó. Pós-graduação em gestão financeira, traz faculdade X, traz conclusão e o ano da conclusão e o mês. Na graduação da mesma forma, em administração, faculdade Y, conclusão 8 de 2016. Sucinto, condensou, sem muita informação, pontual. Esse é o segredo dos currículos. E aí a gente entra para a parte de idiomas, que eu já tinha falado para vocês lá no primeiro, né, sem experiência, que precisa estar o idioma e o nível de proficiência. Nesse caso, por já ser um profissional, não vejo a necessidade de colocar onde você fez, né? Isso, por exemplo, caberia você responder na entrevista, né? Se tivesse abertura para isso, porque realmente, ou quando a própria vaga solicita isso, né? Que precisa ser um inglês mais avançado. Por exemplo, eu já vi muito em alguns currículos já com experiência, se você coloca que tem um inglês básico, é melhor nem colocar o idioma, porque eles não consideram. É de intermediário a avançado. Então, você também precisa avaliar dentro da vaga essa possibilidade. E aqui a gente tem as informações adicionais, que na verdade não são os termos adequados, né? E aí, assim, quando põe essas informações complementares, eu sempre visualizo que ela é muito jogada, né? Ela não tem uma construção técnica prévia. Então, veja, aqui ela está lançada, ó, comunicação e pacote Office, internet e Windows. O que é isso, internet, Windows e pacote? Tá, de quê? Estão muito jogadas as informações. É aqui, curso de liderança. Tá, curso de liderança em quê? Para qual público? De onde, né, que aconteceu esse curso? Aqui, curso EAD em gestão financeira. Então, são informações que nem precisariam estar aqui dessa forma, porque realmente não adicionam em nada para quem vai avaliar esse currículo. E aí eu trago da forma correta para vocês, de como colocar dentro das experiências profissionais os cursos complementares que eu estava falando, então não é informações adicionais, nem extracurriculares, são cursos complementares, né? E aí mudei aqui a forma da escrita. Então, cursos complementares de liderança, o nome da instituição, a carga horária e a conclusão. Da mesma forma, o curso complementar em gestão financeira é o nome da escola, a carga horária e a conclusão. Geralmente, eles consideram, de uma forma satisfatória, os cursos que têm carga horária acima de 100 horas. Depende muito da vaga. Então, para algumas vagas que exijam, por exemplo, uma formação maior, a exigência dentro dos cursos complementares também vai ser maior. Então, eles chegam a desconsiderar algumas questões de cursos complementares quando não preenche a carga horária adequada. Eu digo isso porque o mercado de trabalho, ele é assim mesmo, gente. Ele seleciona, ele muitas vezes não é acolhedor, assim, tipo, tanto que ele não recebe qualquer currículo, ele não recebe, né, de qualquer forma, as informações que vêm contendo dentro do currículo, e eles prezam por essa questão técnica também, de ter essa mínima estrutura dentro do currículo, que são essas que eu apresentei para vocês hoje. No mais, nessa parte, a gente encerra com o currículo com experiência, e gostaria de dizer que eu vou compartilhar com vocês os esqueletos. Existe sempre uma pergunta: coloca ou não foto? Gente, dá dúvida, não coloca, porque dentro da estrutura não tem uma parte mais para foto, né? Então, por exemplo, se a pessoa
pede o LinkedIn, você colocou teu LinkedIn lá, ela automaticamente vai acessar, vai ver suas fotos, vai ter um caminho ali, né, para ela poder ver você. Então, geralmente, de forma da estrutura mesmo, eu não gosto de colocar a foto dentro do currículo. No mais, são esses passos que parecem assim, são pequenos, mas que são muito importantes para os currículos, que é justamente a forma que você vai transmitir o que você já vivenciou profissionalmente em palavras. Então, sempre pesquisar sinônimos, pesquisar estruturação de frase também. Se você não conseguir, por exemplo, fazer o seu currículo, estruturar, você pedir ajuda também para alguém que possa estar te dando suporte, né? Mas o ideal mesmo é que você treine, que você tenha essa autonomia com o seu currículo, que seja algo que você domine, porque você vai, esse currículo vai estar com você assim, até aposentar, né? Então você vai precisar manejar ele e adaptá-lo sempre, porque você também está sempre em movimento e sempre em atividades, em trabalho, né? E até uma coisa que eu não pontuei também, lá no Sem Experiência, o freelance também entra, né? Entra também como experiência, então tudo é válido para o teu currículo. O diferencial é que o que você vai fazer para colocar em palavras lá e poder ser selecionado. No mais, é isso. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Acho que deu horário, não deu, Enzo? Deu, né? 50 minutos. É isso. Gratidão pelo momento. Gostei muito. Espero que tenha ficado, tipo, elucidado, né? Que tenha dado para entender. Eu acho que com o esqueleto também vai ser mais fácil para poder estruturar e também com a aula gravada, né? Que vocês possam também fazer, tipo, simultaneamente. Pega o esqueleto e a aula e vai montando e vai fazendo até dar certo. E é isso. Obrigado, Eric. Vou pedir para tu parar a partilha aqui da tela, só para Tá a bom. gente finalizar. Gente, essa é uma primeira aula de um bloco de mais duas aulas, né? Sobre recrutamento, sobre currículos, sobre, sei lá, segurança emocional para fazer uma entrevista, né? A gente ainda vai entrar nessa parte da entrevista nas próximas duas aulas. Então, esse é só o primeiro momento, né? E a gente teve essa ideia de estruturar, né? De como você chega lá, com que currículo você chega lá, entendeu? Então, essa foi a lógica que a gente teve para poder alencar essas três aulas, né? A próxima vai ser na próxima quinta-feira, e na outra quinta-feira vai ter outra também com o Eric. E aí, como o Eric falou, né? É importante que vocês pratiquem, né? A gente vai estar disponibilizando tanto no grupo como nos links, né? Que vão para o YouTube, que vão para o site, esses modelos de currículo para poder vocês também estarem aplicando e, como o Eric falou, exercitando, né? Uma boa escrita de um currículo. E aí, novamente, pedindo para vocês preencherem a folhinha lá que é o doc, né? Que a gente está colocando em formato de doc, mas vão ter três perguntas e vai ter uma pergunta de questionamentos livres. A gente está dando sempre uma olhada nessas perguntas. Nessa área de questionamento livre, você pode fazer qualquer tipo de comentário. Você pode comentar também na gravação que a gente vai disponibilizar no YouTube. Essa gravação, ela sobe sexta ou segunda, que a gente tem essa janela de tempo para poder também enviar para vocês o novo link da outra da aula de quinta. Então, enfim, presta atenção no grupo, né? Que a gente está sempre atualizando. No mais, era isso. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por e-mail, diretoriaibrat@gmail.com. Inclusive, foi esse e-mail que entrou em contato com vocês, né, para falar sobre o curso. Ou então, se você não tiver no grupo, né, o grupo está livre ali, você também pode me chamar no privado, né, eu que estou sempre mandando os links, mandando da aula assíncrona, lembrando de para vocês entrarem. Então, fiquem à vontade para me chamar. E é isso, gente.
Boa noite, bom descanso e até mais. Quer se despedir, Eric? No mais é isso, gente. Obrigado. Exercitem aí os seus currículos, revisem eles também. Tenham várias cópias, né? É uma coisa assim muito importante que eu vou falar na próxima aula também, tipo, como que você envia, como que você coloca o nome também no seu documento, que é um erro muito comum também dentro da seleção. Então, eu vou entregar assim as dicas, os macetes para a gente hackear, né? Aí sempre esse sistema e dá tudo certo. Obrigado. Obrigado, Eric. Tá vendo, gente? Não percam as próximas aulas, que vai ser muito bom para vocês. No mais, era isso. Um beijo. Tchau, tchau.